Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva, porque isso nos ajuda. Também, se você estiver interessado em aprender algo sobre a palavra do Senhor, também temos o livro à disposição dos amados, que vai estar aqui descrito aqui abaixo, e você possa adquirir esse livro no Clube dos Autores ou no Livrorama. Então a lição hoje que nós vamos tratar é o ministério de profeta. E de antemão eu quero dizer a todos que essa lição aqui não é para ridicularizar os profetas atuais, entre aspas, mas simplesmente para colocar as situações nos seus devidos lugares. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas que têm um dom de profecias, que não conseguem me entender, acham e pensam que eu sou contra a profecia, contra as revelações, contra as pessoas que são usadas nesse dom. Não, eu não sou contra. Eu vou até depois dizer para vocês qual foi o título que eles me deram em relação a essa minha avaliação que eu faço em relação aos profetas atuais. Vamos aqui para a lição. O texto áureo diz o seguinte: e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de língua. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então é importante as pessoas terem esse dom da profecia, esse dom que vem para edificar, consolar e exortar a igreja. E a introdução, ela faz uma apresentação entre o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. O ministério do profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então ele faz aqui, assim como lá no Antigo Testamento os profetas foram necessários se manifestar para que pudesse falar o que Deus queria. Porque o que é um profeta? O profeta é um representante de Deus na terra. Qual a diferença entre um profeta e um sacerdote? O profeta ouve Deus e fala com o povo. O sacerdote ouve o povo para falar com Deus. Então o profeta é um representante de Deus na terra. Deus usa ele e através desse homem, desse servo do Senhor, ele vem trazer aquilo que Deus quer para o seu povo. Então não é uma coisa que nós desprezamos. Sim, desprezamos os falsos profetas, mas se for profeta de Deus, nós estamos prontos para ouvi-lo, o que Deus tem a dizer. Então aqui no conceito do tópico 1 fala o profeta do Antigo Testamento. Aí tem aqui, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Então o profeta do Antigo Testamento, que era um representante de Deus, ele era esse porta-voz, ele vinha para trazer uma palavra, e essa palavra do profeta, ela vinha com a intenção de iluminar as nações, através do que? Do ensinamento, através de uma mensagem que até então desconhecida e passava a ser conhecida através desse profeta. Então Deus levantava esses homens para pregar a palavra do Senhor. E aqui fala, Samuel, o último dos juízes, o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias, Eliseu, aí fala que a profetisa Uda e assim por diante. Esses homens se destacaram. E aí a gente tem aí os profetas
canônicos e os profetas não canônicos. Quais são os profetas canônicos? São aqueles profetas literários, aqueles que escreveram livros. E tem os profetas não canônicos, ou seja, aqueles que não escreveram livros. Isaías é um profeta canônico. Jeremias é um profeta canônico. Por quê? Porque eles escreveram livros. Já Eliseu, Elias escreveram livros? Não. Então eles não são profetas canônicos, são profetas que existiram, mas não escreveram livros. Para você só saber a diferença sobre essa questão. Então vocês entenderam sobre o conceito. Subtópico 2. O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendasse o oculto, anunciava juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Então, dentro dessas responsabilidades, o profeta vinha com essas palavras de orientações, aquilo que às vezes ninguém conseguia saber, o profeta vinha e revelava aquilo que era oculto e aí depois passava a ser revelado. E aqui ele coloca uma questão que é muito discutido, vocês já viram no meu outro vídeo, eu não sou muito a favor disso, mas eu vou ler aqui para vocês. As expressões como veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para os profetas começar a mensagem divina. Ok. É interessante que lá no Antigo Testamento, todas as vezes que o profeta se manifestava, ele sempre dizia, assim diz o Senhor, e essas expressões que eu acabei de falar para vocês. Isso virou regra? Isso é a base doutrinária para que todo mundo fale dessa forma, porque se falar dessa forma está errado? Virou uma base doutrinária para isso? Não. São expressões que nós temos conhecimento de que os profetas falavam assim. E aí, uma vez que eles falavam assim, existe algum outro texto que diga, olha, a maneira correta de se falar é dessa maneira? Não. Amém, eles falaram isso. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor que assim falo. Então, essas são expressões dos profetas, mas não é base doutrinária para condenar aqueles que dizem, eu sou o Senhor que falo com a igreja. Quando a pessoa usa a palavra eu, a pessoa que se apegou a essas expressões de, não, isso aí está dizendo eu, quer dizer que não é Deus, é ele que está falando, mas você sabe que não é. Deus sabe da sinceridade dessas pessoas que falam eu e sabe que não é ele, é o Senhor que fala. E é só uma força de expressão. Eu determino, a pessoa, está determinando ele que está curando. Não, ele fala eu só numa força de expressão, mas que na realidade quem está curando é o Senhor. E é interessante que a pessoa tem tanto medo da questão de falar eu, mas se você vê lá na Porta Formosa, Pedro disse que não tinha prata e nem ouro. E ele não falou em nome de. Ele falou em nome de Jesus, ele levanta e anda. Você vê que ele não usa as mesmas expressões como aí é conhecida, que tem que se usar a expressão, porque se colocar eu, e a pessoa, isso aí vai trazer de certa forma assim, uma maneira de falar errado no que diz respeito às expressões. Porque se nós formos pegar expressões exatamente como elas estão escritas na Bíblia, literalmente, a gente vai ter que mudar um monte de coisa. Isso eu falei no outro vídeo. Então eu não sou contra a pessoa usar. Agora, se a pessoa usar a expressão eu, e ele tiver a consciência de que ele está querendo trazer a glória para si, e que ele acha, sim, que ele é o cara, aí sim, ele está errado. Mas, claro, se colocar o Senhor ali como a pessoa, o ser principal, o eu só com uma força de expressão, para mim é tranquilo, mas vai de cada um. 3. O profetismo. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar a injustiça social e proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então, como ele fala aqui do profetismo, tinha todos esses objetivos, né?
de restaurar, de combater a idolatria, avisar, denunciar o povo de tanto injustiça religiosa como injustiça social. Que às vezes nós pegamos muito ao lado digamos assim, religioso, e nós esquecemos do lado que é importante, que também é o social. Então o profeta ele via esses dois lados da questão. Tópico 2, o profeta do Novo Testamento. A importância do termo profeta em o Novo Testamento. Qual era a importância do profeta no Novo Testamento? É que na Nova Aliança, diferente dos profetas do Antigo Testamento, na Nova Aliança, todos aqueles poderiam simplesmente serem usados num dom que nós chamamos como o dom da profecia. Esse dom da profecia, desculpa aí por ter colocado a mão, porque o negócio aqui estava querendo cair, desculpa aí. Então no Novo Testamento tinha essa questão. Uma vez que essa profecia era como um dom, no Novo Testamento a pessoa tinha a liberdade de julgar, de avaliar essa profecia. Lá no Antigo Testamento, não. No ministério profético, os profetas vinham da parte de Deus, falavam e tinham que ser aceitos e acatados. Já no Novo Testamento, embora o profeta fosse de Deus, a profecia fosse de Deus, assim mesmo o povo tinha a liberdade de avaliar aquilo que estava sendo dito pelo profeta. Você sabe que lá no Antigo Testamento, a maneira de avaliar era o profeta sobre o que ele falava. Se cumprisse, era de Deus. Se não se cumprisse, era um falso profeta. Tem lá várias instruções sobre essa questão. Já no Novo Testamento não, nós avaliávamos pela palavra e continuamos avaliando pela palavra, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A profecia exorta, consola e edifica. Não se esqueça disso. Isso é importante. Subtópico 2, do tópico 2 aqui, o profeta no Novo Testamento. O ofício do profeta neotestamentário. O seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista à admoestação, exortação, ânimos, consolação, edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar pecado, proclamar justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo e a frieza espiritual. Então tudo isso aqui era um ofício, era um objetivo do profeta do Novo Testamento. E desmascarar, isso aqui é importante. Na escola dominical eu estava até falando sobre essa questão de profeta desmascarar. Desmascarar num sentido, no Antigo Testamento eles falavam abertamente porque lá era uma outra situação. Nos nossos dias, se um pastor local de uma igreja estiver em pecado, o profeta pode chegar lá diante dele, no meio da igreja, e dizer que ele está em pecado? Essa é uma questão muito complexa. Eu vou colocar a minha opinião, e quando eu falo opinião, é uma questão de ética. Por quê? Quando o profeta tiver alguma coisa para falar a um pastor local, porque se ele falar ao vivo e publicamente, a igreja vai não mais crer naquele pastor. Porque é uma coisa que aconteceu ali, instantaneamente, publicamente, mas se caso isso aconteça, o profeta que é sábio, ele deixa a reunião acabar, chama esse pastor de canto e fala o que Deus tem a dizer a ele. Aí se ele não quiser ouvir, aí é ele com Deus, mas que Deus vai tomar as providências, vai. Então isso é importante. E também combate a frieza e tudo, porque os profetas, quando falam de Deus, quando você ouve realmente Deus falar através desses homens, realmente nós somos tocados pelo Senhor. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa questão. No subtópico 3, o objetivo do dom ministerial do profeta. Qual é o objetivo? O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, corpo de Cristo, deve desenvolver-se
para edificação em amor. Organismo. O profeta, ele vem para falar à igreja no sentido de organismo e não organização. O profeta não está aqui para fortalecer nenhuma organização. O profeta não está aqui para fortalecer a Assembleia de Deus. O profeta não está aqui para fortalecer a Universal, nem Quadrangular, nem Deus é Amor, nada, nada, nada. O profeta está aqui para fortalecer a igreja como organismo e não organização. Tem gente que diz que é necessário ter um profeta na igreja para que a igreja venha a crescer. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus chamou os profetas para pessoas e não para placas de igreja, como muitas pessoas querem crer. Tópico 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Aí está no tópico aqui, simplicidade e arrogância, no subtópico 1, simplicidade ou arrogância. Sabe que o verdadeiro, existe uma simplicidade nele, naquele profeta que fala e nunca quer ser melhor do que ninguém, e nunca quer ser superior a ninguém, porque ele se coloca como um vaso na mão do Senhor. Já o falso profeta é arrogante, ele quer ser melhor do que todo mundo, ele quer ser o mais considerado, ele é contra qualquer outro que também tenha o dom de profecia. Então esse falso profeta, ele tem dessas características. O pior de tudo é quando ele começa a falar coisas que a Bíblia não diz, ou coisas que a Bíblia condena. Então esses falsos profetas, nós devemos ter muito cuidado com ele. E aí, como é também que você vai conhecer também um falso profeta? No subtópico 2 aqui, do terceiro tópico. Pelos frutos os conhecereis. Claro, se você vê o profeta falando uma coisa e vivendo outra, ele não é uma pessoa que corresponde à verdade de Cristo. Ele não corresponde à verdade de Cristo, ele é um falso profeta. Olha o que eu grifei aqui, eu grifei aqui, eu vou ler para vocês. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso para performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. É exatamente isso. A gente tem um costume de avaliar tanto o profeta como qualquer outra pessoa pelo lado externo, pela aparência. Mas cuidado, fala como crente, se veste como crente, parece profeta mesmo de verdade. Mas pelo fruto você vai conhecer se realmente ele é um servo do Senhor ou não. E no subtópico 3 ainda fala sobre o falso profeta. E está aqui: o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então isso quer dizer o quê? Quando você está ligado, quando você tem a palavra do Senhor no seu coração, e você está em plena comunhão com o Senhor, o Espírito Santo não deixa você enganado. Aí você abre os olhos para isso. Então o que eu disse para vocês? Eu não sou contra as pessoas que têm o dom de profecia nos dias atuais. Eu sou contra as coisas que eles fazem que não bate com a verdade em Cristo. Ou seja, eles começaram a me chamar de assassino de profeta. Por que assassino de profetas? Porque existiam alguns profetas que não correspondiam com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor dizia uma coisa e eles diziam outras. A palavra do Senhor dizia como deveria agir, eles agiam de outra forma. Então eu era e sou extremamente contra um profeta que realmente vive aquilo que não está escrito na Bíblia e acha que esse é o caminho certo. Então nós devemos bater de frente sim contra esses profetas. Então eu fiz um livro. Esse livro ele não foi publicado, ele nunca foi apresentado ao público. Para te ver que ainda está aqui bem cru. E aí eu coloquei, como eles me chamaram de assassino de profeta, eu botei profetas assassinos. Isso aqui é só ainda uma avaliação, nunca foi apresentado, nunca foi distribuído para ninguém, só eu que tenho. E aqui eu fiz aqui os tipos de profeta dentro da igreja cristã. Aí eu peguei um pouco pesado, porque eles começaram a falar uma coisa que não era verdade, e eu comecei a avaliar e vi que existiam vários tipos de profeta. O primeiro tipo de profeta é o profeta amaldiçoador. O amaldiçoador é aquele tipo de profeta que todas as vezes que vai profetizar, só lança maldição em vez de bênção. Deus vai tirar tua vida, vai tirar teu emprego. Esses são os profetas amaldiçoador. Aí tem um profeta aqui, profeta sem responsabilidade.
é aquele que não assume nada, ele não quer saber de nada, nem com a família, nem com a igreja, nem com nada. Ele é o profeta sem responsabilidade. E tem um profeta adúltero, aquele lá que está profetizando, mas está em pecado, todo mundo sabe da vida dele, sabe do casinho dele por fora, com algumas irmãs também que não tem o Espírito de Deus e acaba caindo na lábia desses profetas adúlteros. Tem também o profeta desobediente, é aquele que acha que não deve servir a homem, que Deus chamou ele e não sei o que, ele bota todas essas desculpas, ele diz que Deus chamou ele e dessa forma qualquer organização, qualquer homem que venha a falar ele não deve ouvir porque ele tem uma chamada de Deus. É o profeta desobediente. E tem também um profeta casamenteiro. Esse aqui é o mais conhecido de vocês. O profeta casamenteiro é aquele que só vive casando todo mundo. Eis que eu te digo que esse é teu marido, esse não é teu marido, e assim por diante. E isso vai... Pode ver que nada disso é objetivo, nada disso é propósito do verdadeiro profeta. Profeta casamenteiro. E temos aqui o profeta separado ou divorciado. Eu não sou contra a pessoa que veio junto, e existem vários motivos por que aconteceu a separação, mas existem uns que estão divorciados, separados e ficam pregando contra o casamento. E a gente vai ver quem foi o responsável pela separação. Foi esse profeta. Ficava tanto na obra, indo não sei para onde, para casa da irmã, não sei da onde, que acabou a mulher não suportando, passando necessidade e se separou desse profeta, que é o profeta separado. E temos aqui o profeta macaco. O profeta macaco é aquele que não para nenhuma igreja. Ele pula daqui, pula para lá. Uma hora ele é da Assembleia, uma hora ele é da Universal, uma hora ele é da Deus e Amor, uma hora ele está na outra luz do Evangelho e assim por diante. Ele é o profeta macaco. Fica pulando de galho em galho e não consegue se fixar em igreja nenhuma. E tem um profeta adivinhador. É aquele que fica chutando para ver se acerta uma. E quando acerta uma, se coloca como se fosse profeta verdadeiro. E tem o profeta macumbeiro, é aquele que fica ali jogando, orando e jogando profecias para que as pessoas fiquem doentes, para que matar alguém, e fica fazendo esses trabalhos aí. E isso tudo não condiz com o verdadeiro profeta. Então, eu não falo isso para criticá-los, mas eu falo isso ligado à palavra do Senhor. Que venhamos a ler a palavra mais do Senhor, quem é profeta, que tem o dom de profecia, que venha estudar a palavra do Senhor e profetize segundo a palavra do Senhor. Quando você começar a falar algo que você que tem um dom de profecia e perceber que não tem uma direção na palavra do Senhor, tem uma coisa estranha aí. Pode ser simplesmente da carne, e muitas outras vezes pode ser do diabo. Então se você tiver o discernimento da palavra, se tiver o conhecimento da palavra, o diabo não vai te usar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amados.